Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje vamos ver juntos o item 26. O item 26 está na última parte do capítulo, que são as instruções dos espíritos. E hoje a instrução que vamos ouvir é de um espírito que se identifica um anjo guardião e foi recebido em Paris em 1863. E o título da mensagem é Provas Voluntárias. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Então, são duas coisas, né? O que são provas voluntárias, são pedidas pela própria criatura, né? Ela se coloca numa determinada provação pela sua própria vontade. E o verdadeiro silício. Então, qual é o verdadeiro sofrimento? É o sofrimento moral ou o sofrimento físico? Lembrando que aqui ainda era de um tempo onde muitas pessoas elas iam para dentro dos mosteiros e conventos e muitas vezes mortificavam o próprio corpo, ou seja, elas tinham um chicotinho que elas se machucavam como que para mortificar o corpo. Só que o silício, a dor, é moral, não é uma dor física. Deus não quer que nós nos prejudiquemos fisicamente, porque nós precisamos estar fortes para enfrentarmos as boas lutas que aqui viemos enfrentar, para nos fortalecermos moralmente, não é? Então vejamos o que nos diz esse anjo guardião. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. Então ele vai propor uma outra questão, a questão que lhe foi proposta, que é se é permitido abrandar as nossas próprias provas. E ele pergunta o seguinte, respondendo a isto com outra pergunta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a obediência e a resignação. Então, aqui, além da inteligência, também a obediência, também a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais do que virtude. Não, eu não vou procurar, não, porque eu tenho mesmo que passar por uma dificuldade. Não, aí é mais preguiça que virtude, né? Nós temos que usar de todos os nossos esforços para superar as dificuldades, não é? Isso nos cabe realizar. Resignação não é nos entregarmos sem nada a fazer às dificuldades da vida. Claro que nós não podemos... se não depende de nós e a situação nos vem, vamos imaginar uma situação de desemprego, uma doença, a gente não foi atrás disso, mas aconteceu. Então nós entendemos, não nos revoltamos, nos resignarmos a entendermos e não nos revoltarmos. E a partir daí começarmos a procurar emprego ou tratamento, se for o caso, não é? Um homem pode nascer... isso nós já vimos. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, também já vimos isso. Em perseverar na luta, sim, já vimos isso. E ele continua. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos,
Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas através de tormentos voluntários, sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmos, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Ou seja, faz porque tem que fazer, e muitos fazem para dizer depois que fizeram. E aí já receberam aqui a paga, não é? Olha como eu sou bom. E aí já complica. Então, nós vamos ver que esse espírito ele vai respondendo algumas questões, não é? Bom, aí ele continua dizendo para nós o seguinte: há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. Ou seja, veio desse tamanho? Vamos lá enfrentar a prova do tamanho que Deus nos enviou. E não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo que Ele vos pede. Tudo que Deus nos pede é para que nós aceitemos as nossas provações sem lamentações e com fé. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Tem pessoas que faziam jejuns intermináveis para purificar o corpo e acabavam não purificando, né? Mas enfraquecendo e morrendo disso. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa, aqui um parágrafo, né? Ele vai desenvolvendo o pensamento, mas já trazendo uma outra reflexão. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Então, não é para mortificarmos o corpo, mas sofremos para ajudar o próximo. Se suportais o frio e a fome, aqui, claro, colocados à conta de exemplo, se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade de calor e de alimento, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir à mansarda infecta, quer dizer, aqueles lugares infectos, né? Onde vivem as pessoas de muito sofrimento, levar a consolação, e isso no século XIX eram realmente lugares infectos. Hoje não, né? Até existem lugares, se a gente for pensar, principalmente em lugares onde tem vícios, não é? Para levar consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, ou seja, não é parente nosso. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício. Esse sofrimento, não é? Verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormeceste no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres desertados. Vamos esquecer que a esse tempo aqui,
a diferença social era muito grande, não é? Essa questão de classe média, classe burguesa, trabalhadora, mas havia uma discrepância das classes sociais muito grandes, o que hoje em dia está bem mais suavizado, não é? Pelo menos nos países mais desenvolvidos. Mas, mesmo assim, ainda há muita pobreza e muita necessidade para ser assistida. Mas não existem só a pobreza e a necessidade físicas. Também existem as necessidades morais. E hoje em dia são as maiores, né? Que mais nos exigem a paciência, a compreensão. Quando a gente tem aquela pessoa desavisada, que atormenta, que se queixa o tempo todo, e a gente sente vontade de não falar mais com ela. Mas onde está a caridade? Não é? Então, a caridade não é só cuidar de corpos doentes, mas também de cuidar, muitas vezes, de psiquismos doentes, não como profissionais, de jeito algum, mas simplesmente estendendo paciência e compreensão. Às vezes, no momentos de sofrimento agora, com essa questão, quarentenas e tudo mais, temos paciência porque as pessoas estão muito tensas, se sentindo muito presas, fechadas. É claro que esse vídeo pode ser assistido daqui a anos e as pessoas vão perguntar que quarentena ela está falando, né? Do Covid-19, no nosso ano de 2020. Acho que nós estamos sendo ouvidos lá para 2030, e isso tudo ficou para trás. Mas então, nesses momentos difíceis, é muito importante nós estarmos assim, quando estamos bem, o melhor possível, né? Estendermos um pouco a atenção para aquele que às vezes está solitário. Então vai à rua, pergunta para a vizinha idosa se quer que busque alguma coisa, traga alguma coisa. Coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, não é? Carinhos que nós podemos fazer, não é? E aqui, caminhando para a finalização, o anjo guardião nos diz: mas vós que vos retirais do mundo, aí são aqueles religiosos, não é? Que iam, não sei se vão ainda, para os mosteiros e conventos e supliciavam o próprio corpo. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, um sofrimento, aplicai-o sobre a vossa alma, não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, verdadeiro sofrimento, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. São aquelas cicatrizes da luta, não é? Então, as cicatrizes que serão como que, na verdade, não manchas feias no corpo, mas no corpo espiritual serão marcas de luz. E isso vai nos denotar alegrias no futuro. E não faremos por causa disso, mas é importante termos consciência que toda causa traz seu efeito, que todo efeito tem a sua causa. Então vamos buscar, não é? Exercitar causas positivas para, enfim, termos bons efeitos em nossas vidas, não é? É isso que desejamos. Esse foi o nosso item 26 do capítulo 5. Amanhã estaremos de novo juntos com mais um programa, projeto 15 minutos, hoje, britânicos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã, muita paz a todos.